Boa noite, bem-vindo ao Jornal do Mundo. No dia de hoje, conheceremos o continente da América do Sul, no especial América. Bem, mas antes de começarmos, precisamos destacar que a América Latina é dividida em 4 partes: a América Andina, a América Platina, Brasil e as Guianas. Bom, a Venezuela ela é uma grande produtora e exportadora de petróleo, e a população da Venezuela tem em média de 31,4 milhões de habitantes. O petróleo é abundante no litoral do país, mas principalmente no Lago Maracaibo. 95% da produção vai para os Estados Unidos. Em fevereiro de 1992, houve um golpe de Estado comandado pelo Hugo Chávez, só que ele não funcionou. Depois de um tempo preso, ele foi solto e assim ele venceu as eleições e se tornou o presidente da Venezuela. Bem, as exportações do país eram basicamente petróleo e seus derivados. A renda era de 144 bilhões de dólares em 2011, mas caíram para 26,6 bilhões em 2016. Além também do aumento da taxa de desemprego e também é uma verdadeira fuga de venezuelanos que iam para outros países. Bem, o Equador é o menor país da América Andina e depois da Bolívia ele é o mais pobre, assim como o Chile. Ele é atravessado pela linha imaginária do Equador. O nome dele foi adotado porque ele se separou de um país que era chamado de Gran Colômbia, ou Grande Colômbia, isso em 1830. Bem, o relevo do Equador ele é dominado pelos Andes, que ficam que atravessam o centro do país, em sentido norte a sul. Cerca de um quarto do país está no território da Bacia Amazônica. A economia do Equador, ela é frágil, mas o petróleo que tem lá existe em uma quantia limitada, mas ainda constitui o principal produto de exportação, que é em cerca de 40% do total. Outros produtos também exportados são café, flores, camarão, peixes, enlatados, bananas, madeiras e cacau. O principal parceiro do Equador de comércio é os Estados Unidos. E também em 2001, o Equador substituiu sua moeda pelo dólar estadunidense. Bem, a Colômbia tem a maior população da América Andina e a segunda maior da América do Sul. E é o único país que faz fronteira com os dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico. Bem, os principais produtos exportados pela Colômbia são o petróleo, o café, a esmeralda, o carvão, o níquel, o ouro, a banana e o açúcar. Bem, 95% da produção de esmeralda do mundo é a partir da Colômbia. Em 2010, a Colômbia teve um crescimento industrial muito bom. Bem, o turismo também cresceu na Colômbia, após a diminuição de violência pelo narcotráfico e por grupos guerrilheiros. Apesar do crescimento econômico da Colômbia, ainda eles enfrentam problemas socioeconômicos gravíssimos, pois ainda tem narcóticos que são exportados na direção dos Estados Unidos e alguns países da Europa. Muito obrigado, Luiz. Agora, meu correspondente Gabriel Paza irá contar sobre os outros países da América Andina. Bom, agora eu vou falar mais sobre o Peru. Bom, o Peru é um país da América do Sul que tem pequena parte da Amazônia e a cidade de Machu Picchu. Bom, a população do Peru
é composta por principalmente mestiços indígenas. Tem cerca de 30 milhões de pessoas. Bom, agora eu vou falar mais sobre a economia do Peru. Bom, a principal fonte da economia é a pesca e vale ressaltar a agricultura e o turismo. Os principais países da exportação do Peru são a China e os Estados Unidos. Bom, eu vou falar um pouco sobre a Bolívia. Bom, a Bolívia é um dos países sul-americanos que não possui saída pelo mar. E a Bolívia também perdeu território para o Paraguai, Peru, Argentina e Brasil. O relevo é dominado pelo antiplano, formado pela Cordilheira dos Andes, e o leste formado pela floresta, uma parte da floresta amazônica. Bom, a sua população são os indígenas e mestiços, e a sua principal fonte de renda é a mineração e a agropecuária. O principal produto de exportação é o gás natural. Bom, até os anos de 1980, a Bolívia dependia de ajuda para exportação. Bom, eu vou falar um pouco mais sobre o Chile. Bom, o Chile ele tem a economia muito diversificada. Ele é um dos principais produtores e exportadores de minérios. Os minérios que eles mais produzem são o cobre. E eu vou falar um pouco mais sobre o turismo agora. Bom, o turismo é a principal fonte de renda do Chile. A economia ela é baseada nos produtos primários e a taxa de analfabetismo ela é bem baixa. É a mais baixa da América do Sul, é 3%. Bom, a taxa de vida é cerca de 82%, também uma das mais altas. Bom, o formato. O formato do Chile ele é estreito no leste e ele é extenso no sul. Muito obrigado, Gabriel Paza. Agora vamos até as Guianas com o nosso repórter Gabriel Dallagnoli. É na parte norte que se concentram cerca de 90% da população total das três Guianas. É nessa região onde estão as principais cidades. Para o sul, as terras são planálticas, com algumas grandes elevações e vegetação densa, constituída principalmente pela floresta amazônica. Até a primeira metade do século XX, as três Guianas eram três colônias pertencentes a países europeus. O Suriname, que era pertencente aos Países Baixos, a Guiana, que era pertencente ao Reino Unido, e a Guiana Francesa, que era pertencente e ainda é à França. A relação desses países com os outros países da América do Sul sempre foi complicada, porém atualmente a Guiana e o Suriname tentam aumentar as relações com os outros países sul-americanos. A Guiana Francesa, no entanto, já que ainda é considerada parte da França e realiza com ela a maior parte do seu comércio externo. A moeda utilizada lá é o euro e boa parte da população vive em condições melhores do que a média da América do Sul. Mais de 50% da população da Guiana é composta de descendentes de indianos, que migraram para lá no século XIX, por conta da política britânica de incentivar a mão de obra barata da Ásia. Antes disso, os britânicos já tinham levado africanos escravizados para a Guiana. A escravidão foi abolida em 1834 e os afrodescendentes constituem cerca de 40% da população total. Na economia, nota-se a fragilidade da atividade industrial e a predominância da atividade extrativa mineral, além da produção de produtos agrícolas, como cana-de-açúcar, arroz e café. A bauxita é o principal produto de exportação da Guiana e com o declínio nas exportações deste produto nos últimos anos, o país tem sofrido com uma crise econômica muito grande, principalmente depois do governo ter pedido um empréstimo muito grande nos bancos internacionais. Com relação ao seu território, a Guiana está sofrendo um enorme problema. A Venezuela está reivindicando uma enorme extensão de seu território, com a alegação de que essas terras foram tomadas à força pelos britânicos no século XIX. Essa área constitui o território de Essequibo, que compõe quase 2/3 da Guiana na sua porção oriental. O Suriname possui grandes reservatórios de bauxita, um dos maiores do mundo. Esse minério é o principal produto de suas exportações. Além dele, o país exporta ouro, ferro, platina e manganês.
e os principais produtos agrícolas são o arroz e as frutas tropicais. A população é formada por 35% de afrodescendentes, 35% de indianos e outros 30% de chineses, japoneses, descendentes de europeus e minorias indígenas. A Guiana Francesa tem uma economia cuja base é a pesca e a extração mineral. Ali ocorre grande migração ilegal, principalmente de brasileiros, haitianos e surinamenses, atraídos pela possibilidade de obter renda em euros. Nas últimas décadas, a economia foi estimulada pelo Centro Espacial de Kourou, onde há o lançamento de foguetes e satélites da Agência Espacial Europeia. Esse centro espacial contribuiu muito para o desenvolvimento econômico da Guiana Francesa, não só por gerar empregos, mas também por produzir tecnologia de ponta e informática na região. Cerca de 25% do PIB da Guiana Francesa vem desse centro espacial, então ele é muito importante para a economia do país. Muito obrigado, Gabriel Delagnoli. E agora iremos em direção da América Latina com o nosso repórter Arthur Girardi. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a América Latina. A América Latina é composta por 3 países: o Uruguai, o Paraguai e a Argentina. Ela recebe esse nome porque todos os seus países são banhados pelo chamado Rio da Prata, que é um ponto econômico da região. Então, dito isso, agora eu vou falar sobre um desses países, que é o Uruguai. O Uruguai, ele faz fronteira com o Brasil e a Argentina, e é um dos menores países com extensão territorial de toda a América do Sul, possuindo cerca de 104 mil km². Sua população ela é de em torno de 3,4 milhões de habitantes, sendo a menor de toda a América Latina, e a sua capital é Montevidéu, que fica localizada ali ao lado do Rio Prata e possui uma população de em torno de 1,3 milhões de habitantes, que é mais de 1/3 da população total do Uruguai, o que mostra a alta concentração demográfica na região. O idioma oficial é o espanhol. O clima da região ele é subtropical, em algumas partes do ano fazendo geralmente calor, em outras frio. E no relevo, em sua maioria, é composto por planícies e campos, o que facilita muito na área bovina e ovina, sendo que uma pequena parte ali de sua área possui uma região montanhosa. Agora eu irei falar um pouco sobre a história do Uruguai. Tudo começou lá pelo século XVIII, quando os espanhóis vieram para o Uruguai e dominaram a região. Os portugueses tentaram invadir, mas foram expulsos rapidamente. Após algum tempo, os portugueses tentaram novamente, só que dessa vez com o apoio do Brasil, e conseguiram assim dominar a região do Uruguai, na qual eles anexaram ao Brasil e chamaram de Cisplatina. Os uruguaios não gostaram disso e queriam independência, e assim iniciou a Guerra da Cisplatina, que durou por alguns anos até 1828, quando o Uruguai assume sua independência e se torna um país independente fora do Brasil. Então, o tempo foi se passando, o Uruguai foi se envolvendo em algumas guerras, como a Guerra do Paraguai, onde ele lutou do lado do Brasil e da Argentina, formando a Tríplice Aliança contra o Paraguai. Ele conseguiu vencer a guerra ao lado dos aliados e depois de um tempo ele foi se desenvolvendo até que lá pelo século XX ele chegou ao seu auge, onde ele virou um dos melhores países da América Latina, com uma economia muito boa, baseada na carne ovina, onde ele exportava para o resto do mundo. E isso durou até a década de 60, mais ou menos, quando a carne ovina foi bem desvalorizada e ainda o Uruguai acabou entrando num regime ditatorial, o que fez com que ele decaísse bastante na sua questão econômica e viesse a vir como ele está atualmente na sua situação. Bem, já na parte da economia, o seu PIB, ou o Produto Interno Bruto, ele é de 32,2 bilhões de dólares, tendo uma economia que se baseia principalmente na parte pecuária, onde até hoje ele faz a criação de bovinos e ovinos,
extraindo dali a carne, a lã, o couro, e também na parte da agricultura, com a criação de soja, milho e trigo. Bem, e por último eu vou falar um pouco sobre o turismo. O turismo no Uruguai, a cada ano ele vem ganhando cada vez mais relevância, tendo diversos turistas vindos principalmente do Brasil e da Argentina, que são seus vizinhos, e o principal ponto de atração do Uruguai é a sua capital, que é Montevidéu, possuindo belíssimas praias e hotéis de alta qualidade. Agora eu vou falar um pouco sobre o Paraguai. O Paraguai ele faz fronteira com o Brasil, a Argentina e a Bolívia. Ele é o único país na América Latina inteira que não possui saída para o mar, ou seja, ele não tem litoral, ele não tem praias, e a sua extensão territorial é de um total de 400 mil quilômetros quadrados. Os principais biomas do Paraguai são os biomas pantaneiros, que abrangem as principais áreas do Paraguai, além dos planaltos e dos campos, que pegam ali uma pequena parte da sua área. Na parte da economia, assim como o Uruguai, ela é muito agrária ainda, por mais que ao longo dos últimos anos a economia do Paraguai vem crescendo e é considerada até um pouco superior à da Argentina e do Brasil. Basicamente ela produz algodão, soja, tabaco, dentre outros produtos. Um dos seus principais parceiros comerciais é o Brasil, que no total de exportações do Paraguai, 32% dessas exportações foram para o Brasil, mostrando que os dois têm uma forte relação. Agora um pouco sobre a história do Paraguai. Bem, basicamente tudo começou lá no século XVI, quando os espanhóis chegaram na região ali dos povos indígenas Guarani. É por isso que atualmente uma das línguas do Paraguai é o Guarani, por causa desses povos indígenas. Então, os espanhóis chegaram na região, dominaram ela, e alguns anos mais tarde eles proclamaram a independência, em 1811. Algumas décadas depois, o Paraguai entrou em um regime ditatorial, governado pelo ditador Francisco Solano Lopes, que fez com que o Paraguai entrasse numa guerra, chamada de Guerra do Paraguai. Essa guerra ela é muito complexa e extensa e foi uma das maiores da América do Sul. Eu não vou me prolongar muito nela, vou falar um pouco. E basicamente o que aconteceu nela foi que o Paraguai foi contra a Tríplice Aliança, que era o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Ele acabou perdendo essa guerra, ele perdeu diversos soldados e uma boa parte da população dele, e entrou numa grave crise econômica, o que ocasionou no Paraguai que nós temos atualmente, que é um dos países mais pobres da América do Sul. Já no turismo, o que faz os turistas virem viajar para o país é a história, a sua gastronomia, as suas tradições e costumes, que fazem dele um país único e rico em diversos detalhes. A Argentina é um país muito grande e extenso, fazendo fronteira com Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e Brasil. Ela é o maior país em questão de extensão territorial e população, conseguindo uma população de mais de 40 milhões de pessoas e uma extensão territorial de 2,7 milhões de quilômetros quadrados, sendo assim o maior país da América Latina. A sua capital é Buenos Aires, com mais de 13 milhões de habitantes, e o seu idioma oficial é o espanhol. Nos biomas, a Argentina é dividida em 3 partes: os Pampas, a Cordilheira dos Andes e a Patagônia. Os Pampas fica na parte oriental da Argentina, pegando um pedaço ali do Uruguai e do Brasil. Ela tem um relevo relativamente plano e um clima subtropical. A Cordilheira dos Andes é onde se localiza aquela enorme cadeia de montanhas andinas, e a Patagônia é a região extrema sul do país, e lá faz extremamente frio e é a região com menor habitação humana da Argentina. A da Argentina é muito parecida com a do resto dos outros países da América Latina,
onde os espanhóis chegam na região, dominam ela e, no caso da Argentina, é proclamada a independência em 1816. Para algum tempo depois, no século XIX, a Argentina sofreu com diversos confrontos internos entre militares e liberais civis, além de diversas ditaduras muito violentas que acabaram com o país. Bem, no turismo, eu obviamente não poderia deixar de citar Buenos Aires, que é o principal lugar, todo mundo conhece, mas também ela possui diversos outros lugares muito interessantes, como a parte da Cordilheira dos Andes, que tem paisagens muito bonitas, e na Patagônia, no extremo sul, que eu já tinha falado antes, que possui um clima bem frio e isso acaba atraindo o interesse de muitos turistas. Atualmente, a Argentina vem sofrendo com uma forte crise econômica devido à alta inflação, o que gerou muita pobreza no país. O PIB dela é de 380 bilhões de dólares e a sua principal atividade econômica é nas áreas da agropecuária e da agricultura, assim como é no Uruguai e no Paraguai. Ela se destaca na parte da criação de cereais, trigo, da carne bovina do boi e a carne ovina das ovelhas, tudo mais. E agora, eu, Gabriel Baro, irei contar um pouco sobre o Brasil. O Brasil é um país com tamanho considerado continental, pois tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Sendo assim, ele se torna o maior país da América Latina e o quinto maior país do mundo, somente atrás de Estados Unidos, China, Canadá e Rússia. Bem, o Brasil tem uma população estimada em 220 milhões de habitantes, e a maior parte deles estão concentrados na parte litorânea do país, pois foram nessas partes que os colonizadores vieram e ficaram por mais tempo. O Brasil atualmente possui um PIB de aproximadamente 1,5 trilhões de reais por ano. Sendo assim, ele faz parte do grupo G20, onde os líderes se reúnem, os líderes das 20 maiores economias do mundo. Bem, a formação do Brasil ela começa em torno do ano de 1500, durante a época das grandes navegações, onde Pedro Álvares Cabral e vários outros barcos chegam à costa brasileira. Bem, depois de um tempo, o Brasil virou colônia de Portugal, e os territórios foram divididos com a Espanha, por meio do Tratado de Tordesilhas, onde a parte leste do Brasil ficaria com Portugal e a parte oeste com a Espanha. Entretanto, a Espanha não deu muita bola para os territórios brasileiros, e sim para os territórios hispânicos, que ficavam mais ao oeste do continente. Então, Portugal se aproveitou disso e começou a explorar intensificamente a região do Brasil, levando muitos minérios, madeiras e outros recursos. Infelizmente, os indígenas e nativos eram dizimados. Em 1808, entretanto, o governo português ele não aceitou o bloqueio continental imposto por Napoleão na Europa inteira e fez relações comerciais com a Inglaterra. Isso motivou a invasão de Napoleão no território português, o que obrigou a família real portuguesa a vir para o Brasil. Bem, quando eles vieram, eles se instalaram no Rio de Janeiro e fizeram várias reformas para deixar a cidade mais bonita, porque naquela época a cidade não era muito bonita e a maioria da população vivia em casas ruins, na miséria, com muito pouco sistema de esgoto, com lixo pelas ruas, uma cidade muito feia. Insatisfações em Portugal fizeram com que Dom João, o rei do Brasil naquela época, voltasse para Portugal, deixando por aqui seu filho Dom Pedro, que mais tarde foi coroado como imperador do Brasil, se tornando o primeiro imperador do Brasil e conhecido como Dom Pedro I. Entretanto, durante seu governo, a insatisfação do povo não abaixou, e então ele abdicou do trono, deixando seu filho Dom Pedro de Alcântara, de 5 anos, para governar o trono. Entretanto, uma criança de 5 anos não poderia governar o Brasil. Então, como havia sido escrito na Constituição de 1824, o Brasil seria governado por uma regência, que foi um período muito conturbado, onde ocorreram várias revoltas e rebeliões, por causa que as qualidades de vida da população eram muito ruins. Eles viviam quase todos na miséria, com exceção da elite. Então, várias revoltas eclodiram no Brasil, como por exemplo a Revolta Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Então, o governo de Dom Pedro II foi se arrastando até 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca deu um golpe militar no Brasil, proclamando a República do Brasil, fazendo com que o Brasil deixasse de ser um império. Bem, no tempo da República, tivemos vários presidentes marcantes, como por exemplo Getúlio Vargas.
Em 1964, entretanto, houve um golpe militar apoiado pelo governo estadunidense para derrubar João Goulart, mais conhecido como Jango, do poder do Brasil, pois ele tinha ideais comunistas. E durante a Guerra Fria, os Estados Unidos queriam garantir que nenhum país da América se tornasse comunista, para tentar vencer a União Soviética. Bem, esse regime ditatorial acabou no ano de 1985, com a posse de José Sarney na presidência. Depois dele, houveram mais alguns presidentes, e atualmente estamos sob a posse de Jair Messias Bolsonaro. Em 1994 foi criado o Plano Real, que resolveria com os problemas da inflação no país. Bem, nos próximos governos, como por exemplo de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, o país não sofreu tanto com a inflação. Porém, atualmente, o país vive uma nova crise, e principalmente com as pandemias, os preços estão subindo muito nos mercados e em qualquer tipo de loja, o que está prejudicando muito a economia brasileira. O turismo no Brasil também é bastante importante. É muito chamativa as praias do Brasil, que são muito bonitas, e também as belezas naturais, pois somos muito ricos em florestas, cachoeiras, uma biodiversidade muito grande. O Brasil, devido à sua extensão territorial, tem muitos domínios morfoclimáticos, isto é, climas. Podemos citar o clima subtropical, o clima semiárido na parte do Nordeste, o clima equatorial na parte central e na parte norte do país, e ainda temos um pedaço que é comprometido pelo clima da Mata Atlântica. O Brasil é um país que tem uma economia muito boa, sempre com um PIB muito alto e participando fortemente da parte econômica no mundo inteiro. Ele pode ser considerado um país agroexportador, pois exporta diversos produtos do ramo da agricultura e da pecuária, como carne de boi, carne de frango e ainda produtos da agropecuária, como por exemplo, soja, trigo e café, que até alguns anos atrás era a principal fonte de exportação do Brasil.